Paulo disse a Timóteo: olhe, Timóteo, o propósito deste mandamento não é o de Moisés. Porque Paulo disse que Cristo pôs fim à lei. O propósito desse mandamento que produz o evangelho que eu prego, o evangelho da incircuncisão, é o amor nascido de um coração limpo. E quem tem um coração puro, se todos os corações são impuros, de acordo com o profeta? Mas quando Cristo morreu, santificou o seu coração e o purificou. Diz, é o amor que nasce de um coração puro. E de quê? Esse é o tema de hoje, consciência santificada. E de uma boa consciência, e de que fé? Da fé não fingida. Você sabe que as pessoas religiosas que não conhecem o verdadeiro evangelho têm uma fé fingida. Porque eles dizem, Cristo te ama e eu também. E quando você se junta às igrejas deles, se cometer um erro, eles o expulsam. Isso é fé fingida. Mas você disse agora que me amava. Não, eu te amo desde que você se comporte como eu penso. Eles te expulsam, cancelam até sua adesão de membro. Ou, se você se divorciar, eles o excomungam da igreja e você não pode mais participar de nada por um estúpido divórcio. Que isso às vezes é uma bênção para os dois. Às vezes, nem todas as vezes. Mas as pessoas religiosas são assim, elas têm uma fé fingida. No ministério crescendo em graça, não é porque merecemos ou porque somos muito bons, mas porque entendemos o evangelho da incircuncisão dado a Paulo, o evangelho da graça, e isso nos faz amar de verdade. E você pode amar aqui, mesmo que tenha cometido um erro, eu ainda o amo, e pronto. Isso é dessa forma. Bem, o versículo 19 também diz, da primeira carta. Timóteo, versículo 19. Esse é o tema, e vamos falar sobre os versículos que falam sobre consciência. Vamos nos manter em um só assunto para simplificar o máximo. Diz, mantendo a fé. E a boa o quê? Consciência. A qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Observe o que Paulo diz aqui. Vejam, esses dois abençoados que estavam conosco naufragaram na fé. Por quê? Porque caíram em uma má consciência. E então, quando você cai em má consciência, você não pode praticar a fé, porque quando você quer praticar a fé, sua má consciência lhe diz, cuidado, você falhou. Deus já não vai te perdoar. Então você quer acreditar, mas não consegue porque caiu em uma consciência ruim. Então você não encontra perdão. E Paulo diz, eu os entreguei a Satanás. O que isso significa? Entregar a Satanás é entregá-los à vontade de sua carne. O único Satanás que existe aqui é a sua carne. Essa carne é o gênero diabo, é o gênero Satanás. Satanás foi destruído na cruz do Calvário. Ele não existe mais. Esse é o jornal de ontem. Isso aconteceu, mas deixou você com um corpo danificado, a luxúria que está em sua carne. E se você perder esse evangelho e perder a fé, aqui você se entregará à vontade decaída de sua mente carnal. E isso é como estar nas mãos do diabo. Por que a religião acredita no diabo? Porque eles não estão na fé. Eles apostataram da fé. É por isso que Paulo diz que eles apostatarão da fé e o Senhor não virá. Sem que viesse o quê? Apostasia. É por isso que estou aqui, porque a apostasia já está reinando. E por que eles acreditam no diabo? Porque não estão em fé e nem em boa consciência. E por isso estão entregues a Satanás. Você quer saber quem está entregue a Satanás hoje em dia? Todos os religiosos estão entregues. Eles não sabem, mas é a vontade da carne. Sabe por que você está entregue ao Senhor? Porque você tem a mente do Senhor te dirigindo.